Igreja. Amém. Cara, eu lembro do vovô, ele foi a minha maior referência como homem de Deus. Por mais que eu tenha passado por toda a minha vida antes do Evangelho, na verdade eu penso que eu dei um passeio por fora e depois voltei. E aí quando voltei não consegui mais sair porque eu fui tragado pela paixão de Jesus. Amém. E o vovô foi o cara mais apaixonado pela Bíblia que eu já vi na minha vida. Eu tenho a honra e o prazer de ter um cara desse como referencial. 90% das vezes que eu cheguei na casa do vovô, ele estava lendo a Bíblia. E ele fazia isso com uma maestria absurda. Nos últimos momentos, eu lembro que é interessante, eu tive no mundo namoradas e tal, e todas, sem exceção, que ele olhava, ele reprovava, seja física ou espiritualmente. E a única mulher que ele olhou com olhos de graça foi a minha esposa. É impressionante como ele sempre olhou para ela da mesma forma. Assim como a minha avó, e eu digo que a língua estranha é algo de Deus, porque a minha avó, ela, apesar da atrofia cerebral, a única coisa que ela fazia era dizer uhul quando a gente estava falando de Deus. Era mesmo. E falar em línguas, que era algo muito lindo, porque não havia nenhum tipo de malícia. E ela falava em línguas, e a gente conversando, eu e vovô, sobre a Bíblia, e a vovó lá, ela falava uhul, irá, chorabadas. E era maravilhoso esse convívio com essas duas pessoas. E no enterro da vovó foi muito impactante. Pelo fato do vovô ter dito que nunca brigou com ela, isso é algo realmente de Deus. Porque não brigar com a esposa e vice-versa, eu aprendi. Eu vou fazer 40 anos em julho e aprendi que isso é coisa só do vovô e da vovó mesmo. Ele disse que teve 74 anos de casado. Cara, isso é um exemplo para se seguir no mundo inteiro. Porque 74 anos já de vida é algo absurdo. E de casado, então, é algo do céu. E aí, o vovô, ele ainda continuava com o mesmo olhar para Eliane. Ainda que ele não lembrasse de muita gente, na verdade, eu sempre vi meu avô como um Jacó. Né? A quantidade de filhos quase chegou perto, mas ele chegou e falava, um dia ele, o pouco de sobrou da memória dele, ele falava, quem é você? Para mim. Eu sei que você é um dos nossos. Eu não lembro quem é você, mas sei que você é um dos nossos. E ele continuava, e ele olhou para Eliane e continuou com o mesmo olhar. Assim como a vovó ficava impressa, a língua estranha e a coisa espiritual no vovô ficava impresso, o olhar que ele olhava para Eliane. E nos últimos momentos, a gente conversando, sempre que eu ia para a casa dele, ele me contava uma grande revelação que ele teve lendo a Bíblia. Ele disse, Ricardo, eu descobri que Deus usa anel. E é impressionante como as 3 últimas vezes que eu fui, ele falou, eu tenho uma coisa de Deus para falar, Deus usa anel. E glória a Deus pela vida do meu avô, o maior referencial de Deus que eu tenho. É interessante como ele sempre falava de Jesus e sempre tinha impresso nele, ele nunca vi meu avô xingar palavrão. Eu tive a oportunidade de trepar no pé de goiaba, para pegar goiaba com ele, pé de manga. Vi ele criando cachorro, periquito, papagaio, e com tudo com tanto amor e com tanto zelo. Ele sempre tratou as pessoas com o amor de Cristo. E a paixão que ele tem, se eu tiver 1% da que ele teve, e puder dizer no meu enterro, a única coisa que eu me lembro quando eu olho para ele é as palavras de Paulo. Não conheço ninguém que possa dizer isso com tanta veemência do que meu avô. Combati o bom combate e guardei a fé. Amém. Isso possa ser na nossa vida dessa forma como foi o meu avô, um homem de Deus, um homem que eu sempre vou ter impresso na minha alma tudo aquilo que ele foi. E se eu pudesse ser o pai, quem sabe o avô que ele foi, eu já vou ser muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Amém.